preocupação com o trabalho com adolescentes acolhidos é uma questão antiga, né, no Instituto Fazendo História. Desde que foi fundado em 2005, a gente tem essa preocupação específica de pensar um trabalho para esse público-alvo. Então, a gente já teve um programa chamado Ato Vivo, que trabalhava com teatro como forma de expressão dos adolescentes, e a gente teve alguns outros projetos específicos para esse público. Então, desde o comecinho da nossa existência, é uma questão que a gente pensa que é importante a gente trabalhar e a gente pensar mais sobre. Em 2010, 2011, a gente começa a acompanhar muitos adolescentes que faziam parte dos nossos programas, do Fazendo uma História, de outros programas, que viviam a saída do serviço de acolhimento e que viviam isso de um jeito muito desorganizador, assim, uma forma de viver um grande desamparo assim, na saída dos serviços. E isso começou a preocupar muito a gente, porque a gente via adolescentes incríveis, adolescentes que tinham muitas potências, que acabavam caminhando por opções que não eram tão produtivas assim na sociedade, né? Não tinha uma participação boa na sociedade. Eles acabavam trilhando caminhos que não eram nem tão saudáveis para eles, assim, né? E isso começou a mexer muito com a gente. Então, em 2011, a gente começa a esboçar um novo projeto para trabalhar com os adolescentes. E a nossa primeira ideia era fazer uma república autônoma, uma república que seria uma residência onde eles morariam, compartilhariam a casa e, pelo nosso projeto, cada vez mais eles iriam se responsabilizar pelas contas da casa e pelos afazeres, assim. Então, era um projeto que também pressupunha uma autonomia gradual, mas bastante focado na questão da moradia, né? Que é uma questão bem central para esse público mesmo. E a gente estava feliz com o projeto que a gente criou. E quando a gente começou a apresentar para os meninos, aí a gente começou a ter uma surpresa, porque o projeto não estava batendo com o projeto dos meninos. Então, o William, por exemplo, ele falou: putz, eu não quero morar com esses meninos, eu não quero esse projeto de república. Se você quiser me ajudar, eu quero ajuda, sim, quero ajuda porque eu quero seguir uma carreira de artista. Eu quero ser ator, quero ser dançarino, é isso que eu quero. Eu não quero morar, não quero esse projeto de república autônoma. Então, a gente levou um choque, porque isso foi o caso do William, mas a gente foi ouvindo todos os adolescentes que iam participar do projeto, e os projetos deles não batiam com o nosso projeto, né, de república. Aí a gente pensou que a gente tinha que reformular o projeto. E aí, ouvindo as demandas dos adolescentes, do William e dos 15 que começaram o projeto com a gente definiu 4 eixos de trabalho, que a gente trabalha até hoje, que são trabalho, moradia, dinheiro e cidadania. Então, esses são os 4 eixos que a gente definiu, que são os nossos focos de trabalho no projeto. E aí, por que a gente delimitou esses eixos, né? Apareceram muitas questões, e muitas a gente teve que deixar de fora, mas, por exemplo, o dinheiro, o que a gente viu foi que os adolescentes, quando eles saíam dos serviços, eles viviam uma desorganização financeira muito grande, assim. Então, eram adolescentes que, na maioria das vezes, tinham uma poupança, tinham uma grande quantia de dinheiro guardado, e que, assim, em meses, já estava com o nome sujo,
com dívida no banco, e aí, com o nome sujo, ele não conseguia dar conta dos outros projetos dele, tanto de moradia quanto profissional. E a gente viu que a questão do dinheiro era uma questão central na vida desses meninos e que eles precisavam começar a trabalhar com essa questão ainda enquanto estavam acolhidos. Então, hoje a gente, quando eles já começam a participar do projeto, eles têm acesso ao dinheiro. E muitos deles vivem essa desorganização, né? Mas enquanto eles estão acolhidos ainda. Então, se eles vivem isso enquanto estão acolhidos, eles têm mais respaldo para orientações, para pensar, para entender o que aconteceu, para pensar em estratégia junto com alguém que converse sobre isso. Então, a gente elegeu como dinheiro um foco de trabalho com os adolescentes. O outro foco de trabalho que a gente elegeu é a cidadania. O que a gente via era adolescentes que saíam dos abrigos e que estavam bastante... eles sentiam que perdiam tudo quando eles saíam dos serviços, né? Então, o único senso de pertencimento deles estava vinculado ao serviço de acolhimento. Eles se sentiam pertencentes apenas ao abrigo. E o que a gente viu é que a gente precisava criar, antes da saída, outras redes para eles, outros lugares de pertencimento na cidade, no mundo. Porque se ele sai do serviço e ele tem o serviço como a única rede dele, ele perde tudo, né? E aí é uma vivência de desamparo muito grande. Então, o que a gente viu era que a gente precisava trabalhar a circulação deles pela cidade, a criação de outras redes, outros locais de pertencimento, né? Então, um outro foco que a gente elegeu de trabalho foi a cidadania. E os outros dois focos são mais óbvios, que é o trabalho e a moradia, né? Que, pensando no público-alvo, fica bastante claro, porque a gente coloca esses como dois eixos de trabalho centrais do projeto. Mas, com relação à moradia, por exemplo, o que a gente via era que os meninos, muitas vezes, não participavam da construção do projeto de moradia deles. Então, a escolha pelo local onde ele ia morar depois do serviço de acolhimento, muitas vezes acontecia de última hora, e não era construída junto com o menino, não era um processo. E aí a gente viu que a gente precisava trabalhar mais com isso, de trabalhar a escolha do menino e envolver ele nesse processo que é a escolha do local de moradia, né? Ele precisa conhecer quais são as possibilidades de moradia dele e ele precisa participar desse processo, porque o que aconteceu com alguns casos ele acabou indo para a República, mas isso não era o desejo dele. Isso foi construído pelo serviço, né? E aí, quando não é também um desejo do adolescente, ou não é uma construção do adolescente, é muito difícil sustentar esse projeto, né? Então, o que a gente via era que era importante a gente trabalhar com foco nisso, com foco na construção e ouvir o adolescente e construir junto com ele. E, com relação ao trabalho, o que a gente percebeu é que era muito difícil construir um projeto profissional com adolescentes que sabiam pouco falar sobre si mesmos. Assim. Eles não sabiam muito quem eles eram, o que eles gostam, quais são as habilidades deles, quais são as dificuldades. Então, uma questão que a gente viu que era muito importante trabalhar antes de inserir o menino em um trabalho, em um emprego, era ele se conhecer. E ele pensar quais são as qualidades dele, e pensar num projeto que esteja de acordo com os talentos dele, o que ele realmente quer ser, né? Então, tudo isso acho que foi como a gente foi construindo o projeto. E, ao longo dos 5 anos, 6 agora, né, eu acho, de 6 anos,
a gente teve vários aprendizados, assim, muita coisa do que a gente fez, a gente foi mudando. Então, por exemplo, um aprendizado muito grande do Grupo Nós foi a importância de envolver os adolescentes na escolha de participação no projeto. No comecinho, a gente tinha determinado os 15 participantes, e a gente chamava eles para participar, mas meio querendo convencer eles de que seria um projeto legal, de que faria bem para eles, para o desenvolvimento deles. E a gente teve muitas desistências, a gente teve um envolvimento muito diferente do que a gente tem hoje, quando a gente faz um processo bem cuidado, de envolver o adolescente na decisão de participar desse projeto, né? O Grupo Nós, assim, é um projeto que trabalha com autonomia, e a gente entende que a autonomia é quando o adolescente faz escolha e se responsabiliza por ela. Então, a gente acha que faz muito sentido a gente, desde o começo, colocar a questão da autonomia para esses meninos, e eles escolherem participar do projeto, e se responsabilizar pelas atividades que envolvem o projeto, né? Então, isso foi um aprendizado bem importante para a gente. Um outro aprendizado muito importante, eu acho que tem a ver com a equipe, tem a ver com a gente aprender a tolerar as frustrações. Assim, quando a gente trabalha com adolescente e autonomia, a gente está trabalhando com adolescentes que estão fazendo escolhas, né? E que muitas vezes as escolhas deles não são as escolhas que a gente faria para eles. Então, e às vezes a gente se frustra com as escolhas deles, né? E acho que a gente, em equipe, a gente aprendeu muito isso, e para a gente foi muito importante a gente fazer discussões de caso, ter reunião semanal de supervisão de caso, porque acho que a gente se apoia muito nisso. Muitas vezes a gente está querendo desistir do adolescente, e acho que é bem importante a equipe dar esse suporte para a gente tolerar as frustrações. E a gente se propõe a trabalhar com adolescente, né? E o adolescente é um ser em desenvolvimento, e ele passa por muitas experimentações, faz parte do adolescente desistir, experimentar, começar um curso de balé e depois natação, depois não querer ir para o futebol, né? E às vezes a gente fica um pouco irritado com isso, né? Mas acho que a gente também tem que entender que o adolescente é um ser em desenvolvimento e que faz parte, né, do desenvolvimento, as experimentações, e que é muito saudável também. Então, esse foi um outro aprendizado da equipe. E acho que um terceiro aprendizado que a gente pensa também foi entender que a autonomia ela é desenvolvida gradualmente, assim. Então, no comecinho, a gente, assim que a gente definiu os eixos de trabalho, a gente já queria que inserir o adolescente no mercado de trabalho, ou a gente já queria que o adolescente estivesse economizando dinheiro. A gente tinha metas muito grandes para esses adolescentes, e era muito difícil a gente ter um retorno deles, né, porque as metas eram grandes mesmo. E aí acho que a gente começou a pensar pequenas metas, e isso ajudou muito a gente. E acho que o adolescente também, porque ele consegue ver que é possível, né, ter uma meta concreta. Então, não é já de cara ele precisa economizar. Não, primeiro ele precisa conseguir administrar uma pequena quantia de dinheiro. Depois ele precisa conseguir comparar preços. Assim. Então, são metas pequenas que a gente vai traçando junto com ele, para depois, quando ele sair do serviço de acolhimento, ele não estar endividado, ou ele conseguir juntar um dinheiro, né? E isso foi um aprendizado bem, acho que importante para a equipe também.
Uma coisa que a equipe acha que é super importante é que o trabalho com os adolescentes, a pesquisa, né, o desenvolvimento de políticas, o desenvolvimento de serviços para esse público, que ele continue. Assim. A gente vai apresentar, ele continue, ele comece, ele se desenvolva. Né?